Saúdo a todos que acompanham esse debate, na pessoa do Adilson Araújo, nosso presidente da CTB Nacional, ao René Vicente, presidente da CTB São Paulo, ao Santana, nosso assessor jurídico e professor, a Paulo, nosso coordenador, aos demais companheiros, ao Leite e ao Biraci. Dizer que, para mim, é uma honra particular participar desse evento preparatório para o 5º Congresso Nacional da CTB, tratando do tema da reforma trabalhista, a simplificação e desburocratização da legislação trabalhista. Mas, meus amigos que acompanham este evento, essa narrativa atual me remonta aos anos 80. Eu acho que o René citou aí a questão da implantação do projeto neoliberal e do enfraquecimento do movimento sindical. Na Inglaterra, nos anos 80, com a toda poderosa, à época, a Margaret Thatcher, uma das principais medidas dela foi esfacelar com o polo de resistência que era o movimento sindical. E aquela moda ruim pegou. E quando, já na década de 90, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, com a implantação do projeto neoliberal no Brasil, a receita adotada foi a mesma. Vamos aniquilar com aquela resistência que é o movimento sindical. E aí vieram as privatizações, buscando o Estado mínimo, que sequer nós conseguimos um Estado de bem-estar social, buscando o Estado mínimo. A perseguição ao movimento sindical. Lembro que os bancos oficiais, naquele período, ficaram 8 anos de reajuste zero, sem receber qualquer recomposição salarial. Todos aqui lembram da greve histórica dos petroleiros. Qual foi o resultado que deu, inclusive com a participação da Justiça do Trabalho, condenando os sindicatos a pagar vultosas multas para os sindicatos, inviabilizando a atividade sindical. Então, é essa quadra atual da qual nós estamos vivenciando. E acho que as nossas análises aqui, dos dois que me antecederam, e a minha, acho que se convergem muito nessa questão fundamental. Ou seja, é mirar sempre o enfraquecimento daquele polo resistente, de quem trava a luta no dia a dia. E assim, foi sob esse falso argumento da desburocratização e da simplificação realizada em âmbito infralegal, preso a uma lógica de rigoroso ajuste fiscal comprovadamente nefasto, onde instituída o decreto, esse que fala da simplificação, que de simplificar não tem nada, revoga decretos precedentes, revisa outros, consolida a flexibilização temporária ditadas para a pandemia, vide as medidas provisórias, a 905, 936, 929, 26, incorporando as proposições legislativas rejeitadas pelo Congresso, como, por exemplo, aspectos da Lei da Liberdade Econômica, e suprime direitos, como é o caso, que já foi até citado aqui, o direito ao repouso semanal. Veja que um dos artigos, se não me engano, acho que é o artigo 65 deste decreto, diz o seguinte: todo empregado tem direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos. Olha, preferencialmente. Quem é que vai preferir aos domingos? Nós sabemos, nessa relação capital-trabalho, quem prefere não é o trabalhador. Em regra, não é o trabalhador. Ao ponto que a própria CLT, ela é taxativa. Ela diz que o descanso semanal ela coincidirá no todo ou em parte ao domingo. Não é preferencialmente, é no todo ou em parte aos domingos. E não essa questão da preferência. Então, meus amigos, ao nosso ver, o decreto segue uma lógica de supremacia do indivíduo e do afastamento dos entes coletivos de proteção ao trabalho. Aprofunda cada vez mais os aspectos da reforma trabalhista vigente desde novembro de 2017. E aí, como esse assunto já foi debatido e não
E nós não devemos esquecer, estar sempre debatendo como é que se deu a reforma trabalhista, né? Com o fim da contribuição sindical obrigatória, e aí ocasionou assim, uma dificuldade para as entidades sindicais. Tem sindicatos que, após a reforma, estão basicamente sendo cartoriais, sequer estão conseguindo honrar com suas folhas de pagamento, porque tem categorias que não têm, tem categorias mais organizadas, mas tem categorias que jogam um papel fundamental para a sua classe, mas tem dificuldade, né, de como sobreviver financeiramente só com a mensalidade sindical. E aí a reforma veio com o contrato intermitente, o teletrabalho, as férias proporcionais, né, a jornada de trabalho e banco de horas, inclusive sobre o banco, assim, o processo, a rescisão contratual, que passou a ser não mais homologada no sindicato. Quando mais o trabalhador precisa da sua entidade sindical, naquele momento de aflição da sua despedida, né, ele foi privado de ir até a sua entidade sindical para que o sindicato verificasse, conferisse se aquelas verbas rescisórias ali consignadas se estavam corretamente pagas. Então, meus amigos, é uma situação complexa nessa quadra atual que estamos vivenciando. Até porque entendemos que a metodologia de submeter tal reversão, como foi esse decreto, a consulta pública como forma de legitimação do decreto, não é uma medida muito autoritária e inaceitável, pois, ao ser realizada sem qualquer diálogo prévio com as entidades de representação dos trabalhadores, fere frontalmente o diálogo social tripartite, previsto, inclusive, na Organização Internacional do Trabalho. Então, meus amigos, essa ordem que inverte os fatores, nós, por mais que a gente trave essa discussão, mas ela tem que ser colocada na ordem do dia. Não podemos, a cada dia, ser tão afrontados, né? E aí, o tal do decreto que veio para simplificar, a nosso ver, é uma norma inconstitucional, porque ela fere normas infraconstitucional, né? Ela se propõe a revisão geral e restrita das normas trabalhistas, sem especificação dos respectivos alcances e modo de processamento. Ou seja, é uma espécie de uma reforma dentro de uma reforma. O mecanismo revisional da legislação trabalhista proposto contraria diretamente a exigência do diálogo entre governo, empregados e trabalhadores. Ela utiliza expressões vagas e ambíguas. Ao contrário do que preconiza, ela promove mais insegurança jurídica. Aonde eu converso, e digo, inclusive, para o segmento patronal. Tanto a reforma trabalhista, como esse decreto que visa a tal dessa regulamentação, ao contrário de prover segurança jurídica para os empresários, então, assim como para os trabalhadores, provoca muito mais insegurança. E outra coisa, submete à proteção do hipossuficiente, colocando exclusivamente a livre iniciativa. Quer dizer, quando é que o hipossuficiente tem qualquer livre iniciativa, se ele é o polo mais frágil dessa relação? O tal do decreto, ele vai até além, fala até da autuação, limitando a autuação da inspeção do trabalho. Nós sabemos o papel fundamental do que são os auditores fiscais no Brasil. Quem não lembra daquela tragédia, se é que pode ser chamada tragédia, do que aconteceu em Minas Gerais, quando 3 auditores fiscais do trabalho foram assassinados. Né? Que Estado democrático de direito é esse que nós estamos vivendo? Então, meus amigos, é dentro dessa quadra que nós estamos a percorrer e ser firmes naquilo que nos é colocado para se contrapor a esse desmando que vem ocorrendo, com
a cada dia que passa, o aprofundamento, né, da crise social e do desemprego. Veja que o decreto ele tem 180 artigos aproximadamente. E de sindicato, ele fala, salvo engano, apenas uma palavra de sindicato. Ele relega a representação dos trabalhadores. Ou seja, não há uma organicidade para que os trabalhadores se sintam representados e discutam com os poderes constituídos. Então, meus amigos, com essas questões que nós estamos enfrentando no dia a dia, essas questões, que eu diria assim, que a cada dia vem suprimindo os nossos direitos enquanto trabalhadores, enquanto classe trabalhadora. O governo atual, e aí com a edição da medida provisória agora recente, a 1046, que é a reedição das medidas anteriores, quando ele trata do banco de horas, ele prorroga para 18 meses a compensação de banco de horas. Ao invés de buscar fomentar o crescimento que vai gerar emprego, não, ele busca cada vez mais a retirada de direitos. A medida 1045 vai no mesmo sentido. Nós não vemos qualquer aceno do ponto de vista do executivo, inclusive também do ponto legislativo, qualquer aceno para o equilíbrio da relação capital e trabalho. As investidas que estão sendo colocadas e os desafios para a classe trabalhadora, e eu chamo aqui a atenção que a CTB está se preparando para o 5º Congresso Nacional. Tem que se debruçar sobre essas questões, conversar com as outras centrais, e, aliás, a CTB eu acho que tem feito muito bem, dialogar com as outras centrais sindicais. Qual o rumo que devemos trilhar? Porque sequer no momento atual de pandemia, as centrais sindicais, os movimentos sindicais, os movimentos populares têm condição de reunir pessoas para ir às ruas. Quem está indo às ruas para se manifestar é justamente ao contrário, é o elo que não reconhece um Estado de direito, um Estado democrático de direito. E nós temos que buscar pressionar a vacinação, vacina para todos, para que possamos sair dessa situação que nos afronta não só o Brasil, mas afronta o mundo, mas especialmente o Brasil, né? Para que possamos ir às ruas e exigir, não é nem reivindicar, exigir o que é de direito para os trabalhadores. É com essas questões que nós precisamos estar imbuídos, né, para dizer aos poderes constituídos desse país que nós não vamos aceitar assim de forma tão perniciosa o que vem acontecendo com os trabalhadores no Brasil. Então, companheiros, porque muita coisa também já foi dita, eu só vou pegar aqui uma questão que eu achei assim que assim, aliás, não é uma questão, é uma música do Gonzaguinha, chama-se Guerreiro Menino, quando ele diz o seguinte: um homem se humilha, se casa no seu sonho é a sua vida, e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Isso nos leva a uma reflexão profunda, porque enquanto nós não tivermos essa honra, se morre e se mata. Então, companheiros, essas seriam as minhas palavras iniciais, dizer que o debate está sendo bastante proveitoso,
Nosso Santana aí já deu uma aula, nosso Renê também, e para que possamos também ouvir os questionamentos sobre a própria dinâmica da reforma trabalhista e do famoso decreto que visa, por vias transversas, aprofundar a reforma trabalhista. Ok? Obrigado.